Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o filósofo de Gales Manioto e hoje eu vou comentar com vocês, tá bom? Um assunto que é a nova lei orçamentária dos Estados Unidos, a lei orçamentária que foi aprovada agora no final de dezembro, a orçamentária de defesa para 2023. E eu vou fazer esse comentário em duas partes e explico por que eu vou fazer esse comentário da lei orçamentária em duas partes. Porque essa nova lei orçamentária, ela, ela fala de todos os investimentos em defesa que os Estados Unidos vão fazer e como esses investimentos vão ser aplicados ao longo dos anos. Então tem, aqui no canal, como vocês sabem, é um canal plural, né? Eu já até me identifico como um filósofo polímata, porque eu gosto de perpassar por diversos assuntos. E essa lei, ela nos traz muitas coisas da geopolítica, mas que vão ser tratadas no vídeo 2, tá bom? Sobre a lei orçamentária na perspectiva da geopolítica. Neste vídeo, tá? Eu vou falar da lei orçamentária na perspectiva de como que a lei ela leva em consideração a criação do escritório de resolução de anomalias de todos os domínios. Tá? Então vamos lá, de novo. Tá? Porque eu não vou ficar cortando o vídeo, eu dei uma enroladinha com a língua. Escritório de resolução de anomalias de todos os domínios. Tá? Como que a lei orçamentária leva em consideração a criação desse escritório, o que é isso, tá? Então, esse vídeo vai vir, inclusive, na tag ufologia, porque eu vou comentar sobre questões ufológicas, ok? Ou para além da ufologia, se vocês assim quiserem. Como esse é um dos primeiros vídeos que eu falo diretamente sobre ufologia, aqui no canal tem outros, tá bom? Mas esse é um dos primeiros que eu falo diretamente sobre ufologia. Antes de eu falar da lei orçamentária em si, eu acho que cabe eu falar um pouquinho sobre o meu próprio contato com a ufologia. Tá? Meu contato com a ufologia não vem de hoje. Eu gosto de ficção científica desde que eu me entendo por pessoa que está ligado na televisão. Os primeiros personagens que eu gostei de desenho animado eram alienígenas. Né? Mas lá pelos meus 14 anos, eu estava num sebo e eu comprei a minha primeira revista UFO. E daí em diante, eu li muito sobre alienígenas, tanto da parte científica, né, que nós chamamos de astrobiologia, quanto as extrapolações sobre o que poderia ser entidades alienígenas feitas pela ficção científica, mas eu li tudo de ufologia. Tá? Eu tenho uma biblioteca aqui atrás, vocês podem ver, tá? Isso é real, tá bom? Não é uma coisa. E ali tenho mais de uma centena de livros de ufologia. Então, eu li Jacques Vallée, tá? Que é um dos meus autores prediletos. Infelizmente, muito pouca coisa traduzida em português, né? Praticamente, assim, das grandes obras do Vallée traduzidas em português são confrontos, tá? Mas eu tenho ali, por exemplo, toda a biblioteca UFO, né? Que estava relacionada à antiga revista UFO. Eu tenho muita coisa, né? Sobre livros, tá? Clássicos da ufologia, inclusive os livros do professor Flávio Pereira, que tem aqui no canal 3 vídeos sobre o professor Flávio Pereira. Né? E ao longo do tempo eu fui comprando assim, quase tudo que saiu de ufologia eu tenho ali, né? Vários livros sobre o caso Varginha, vários livros sobre UFOs e militares, né? A questão, né, da noite oficial dos OVNIs, Operação Prato, né? Tem vários livros sobre Operação Prato. Eu tenho todas as revistas UFO, aquelas revistas Psi-UFO, as revistas Planetas antigas. Então, eu li muito sobre ufologia, tá? Tem até uns 2 capítulos de livro e artigos publicados em revistas sobre o tema. Então, o tema não me é desconhecido, tá? O tema não me é desconhecido, só que isso não significa, a priori, que eu parta do pressuposto que todos esses relatos, tá, são verdadeiros. Tá bom? Como antropólogo,
além de filósofo, eu sou antropólogo, tá? Eu estudo esses relatos na perspectiva da antropologia ou do que eu chamo de exoantropologia. Tá? E vai ter uma série de vídeos depois aqui no canal sobre o tema da exoantropologia, até porque eu estou preparando o primeiro volume de uma coleção de pequenos livros que eu pretendo publicar sobre a exoantropologia. Mas vamos lá, vamos à lei orçamentária. O que é a lei orçamentária americana? Uma pequena introdução. A lei orçamentária de defesa nacional, ela é aprovada, né, em um ano, e aí então é aquilo que vai ser investido em defesa no ano seguinte. A gente viu essa mesma coisa acontecendo aqui no Brasil recentemente, tá? Quando aí o governo em transição foi atrás de conseguir recursos que não estavam previstos no orçamento para o ano que vem para o Bolsa Família de R$ 600. Lá nos Estados Unidos também é preciso aprovar num ano o orçamento para o ano. O orçamento de defesa americano para o ano que vem será de 858 bilhões de dólares, de acordo com essa lei. Tá? E nessa lei tem várias divisões, entre elas o Departamento de Autorização de Defesa, tá? E o departamento e vários departamentos de investigações ali. Bom, e essa lei está contemplando o escritório de resolução de anomalias de todos os domínios. Primeiro eu vou falar o que são essas anomalias e depois eu vou pegar a lei e vou falando de pouquinho em pouquinho que ela. Esse vídeo já está com 6 minutos. Então, vai ser um vídeo um pouco longo, talvez tenha uns 30, 40 minutos, porque é muita coisa na lei para se comentar, talvez até mais que isso. Sei que muita gente vem para o YouTube e gosta de vídeos curtos, mas esse vídeo não tem como ser muito curto, porque a minha pretensão é justamente comentar esta lei passo a passo, né? Ou, na verdade, as partes principais. Se fosse comentar passo a passo, então o vídeo teria umas 12 horas. Mas eu vou comentar as partes principais e só da parte que faz referência àquilo que nós poderíamos colocar como fenômeno OVNI, tá? Como fenômeno UFO, tá? Ou UPAs na nova terminologia. Então vamos lá. Essa lei então tem uma parte dela que é identificada, que fala sobre fenômenos anômalos não identificados, né? E o que seriam esses fenômenos anômalos não identificados? Eu vou citar aqui a definição que está na lei, tá? Seriam 3. Primeiro, objetos transportados pelo ar que não são imediatamente identificáveis. Na vitrine desse vídeo tem aquele vídeo famoso, que ficou famoso aí nos últimos anos, tá? Do avião da Marinha seguindo o que é um OVNI. Tá? E lógico que muitas vezes a gente pega OVNI, UFO e já faz tradução para um OVNI, UFO para um objeto extraterrestre. Tá? Mas a gente sabe que há N possibilidades. A possibilidade de ser um objeto terrestre feito pelo homem, talvez por uma potência que não os americanos, já que eles estão investigando. Há a possibilidade de ser um objeto extraterrestre, interdimensional e N possibilidades aí. Mas a questão é que seriam fenômenos anômalos não identificados. E essa aqui é a questão, quer dizer, eles não são identificados, não se sabe o que é, então por isso a necessidade da investigação. Depois, a lei fala de objetos ou dispositivos que estão, a lei cita em transe, né? Em um fenômeno de estar passando de um ambiente para o outro. Por exemplo, que está saindo do mar, do ambiente aquático, para o ambiente do ar. Ou que está saindo da atmosfera da Terra para o espaço. Que seriam esse tipo de objeto. Tá? Então, a lei fala muito dessa questão também, que seria o tipo de objeto B, né? Que eles chamam de transmedium objects, né? Objetos em transição, tá? Objetos em transição. Então, esses objetos em transição seriam o segundo. Há também uma outra tradução possível para objetos em transição, que seriam aqueles que estão cruzando a fronteira entre o mundo natural e o sobrenatural. E aí é interessante para quem já leu Jacques Vallée, né, entre outros autores, tá? Aqueles que estão
Você poderia aí até fazer uma de objetos transitando entre dimensões. É uma tradução possível. Tá? Não estou afirmando que seja isso, tá? Mas é também a outra tradução possível, né? De objetos em transe, né? De objetos que estão transitando entre diferentes elementos. Pode ser o objeto que sai da água e está entrando no ar, o objeto que sai do ar está entrando no espaço. Tá? São traduções possíveis. Ok? O terceiro gênero de objeto são os objetos ou dispositivos submersos. Tá? Então, veja bem, está falando de objetos no fundo da água, não objetos no mar. Bom, a gente sabe relatos de UFOs, né? De OSNIs, né? Objetos submarinos não identificáveis, desde os anos 60, né? Inclusive, eu vou tratar aqui, depois vou fazer uma resenha de um livro de ficção científica, é um dos primeiros que aparece essa questão desses objetos submarinos não identificados. Mas existe também esses relatos dos OSNIs submarinos, de objetos marinhos não identificados, que podem ser encontrados tanto em relatos que ocorrem no mar e até em rios. Também pode ser encontrado. Há livros sobre isso traduzidos no Brasil. Há um livro de um jornalista e ufólogo italiano que foi traduzido pela coleção UFO, que agora eu não lembro direito o nome dele, né, sobre OSNIs, mas há outros que podem ser encontrados por aí. Né? Então, são esses objetos do fundo do mar. Né? Então, são esses três tipos de objetos: no ar, na água e em trânsito entre ar e água, ou entre ar e espaço, ou se você quiser levar essa leitura para outra, para além dos casos dos objetos em trânsitos, até para a questão entre o mundo natural e o sobrenatural. Seriam esse tipo de objeto. Isso depende da sua tradução, da sua leitura. Tá? São esses tipos de objetos. Está contando, então, como fenômenos anômalos não identificados. Tá? Veja que não fala em UFOs, em objetos não identificados, fala fenômenos anômalos não identificados. O que amplia muito o escopo dessas pesquisas. Tá? Porque quando você fala em fenômeno, você amplia para além da questão só material. Por isso, possível a leitura, né, do B, né, do segundo tipo de objeto. Tá? Poderia ser esses objetos na fronteira entre o natural e o não natural. Ou, nas palavras do Arthur C. Clarke, é o não natural até a gente compreender a natureza dele. Bom, existe nessa lei uma parte sobre redução de ameaças, e essas questões vão estar lá nessa parte da lei de redução de ameaças. Né? O que é redução de ameaças? É tentativa. Então, eles estão falando no seguinte: o que a gente pode fazer para reduzir ameaças, né? No caso, ameaças aos Estados Unidos. Né? Então, agora eu vou pegar então vários tópicos da lei, não vou ficar citando aqui parágrafo, a linha, etc, nada disso, vou pegar apenas algumas considerações gerais para tratar com vocês sobre elas. Tá? Então, primeiro, essa lei diz que havia uma força-tarefa para tratar desses objetos anômalos. Tá? E que a partir da publicação dessa lei, agora no final de dezembro, a partir de 180 dias, vai ser criado um escritório, tá? para se tratar diretamente desses fenômenos anômalos. Então, qual que é a diferença? De uma força-tarefa, a gente cria ela e ela tem um tempo de começar e de terminar uma investigação. De novo, vou fazer referência a algo que nós estamos vivendo agora no Brasil. Né? E quem for assistir esse vídeo daqui 2, 3 anos, nós estamos gravando esse vídeo em 28 de 2022. Então, você teve aí o governo eleito, formou várias forças-tarefas para fazer a transição que vai ser
ou seja, saber o que o governo atual fez em 4 anos para poder fazer uma transição para o futuro governo. Então, essa força-tarefa que foi ali comandada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, ela durou aí algumas semanas, eu não lembro se menos ou mais do que um mês agora, eu acho que um pouco mais, e aí ela terminou. Né? É uma força-tarefa, você coloca ela. Agora, com esse escritório próprio para tratar de fenômenos anômalos não identificados, você vai ter, então, né, um escritório permanente para tratar deste assunto. Não é mais uma força-tarefa. Você vai ter uma pessoa lá responsável por isso. Inclusive, a lei fala, né, que vai ter uma pessoa tanto no Departamento de Defesa e outra nos grupos de inteligências que vão estar ligadas a essa pessoa do escritório para fornecer os relatórios e tudo mais, o que for preciso. Então, aí você vai ter, então, agora um escritório próprio. Então, isso muda muita coisa. Você passa a ter um lugar, né, uma pessoa responsável por isso, e não mais você tem uma força-tarefa que é constituída, desconstituída, até na própria história da ufologia, a gente pega o projeto Blue Book, né, o projeto Livro Azul, ele foi uma força-tarefa, ela foi constituída, em determinado momento ela acabou, o que deu para ser feito naquele tempo foi feito, o que não deu não foi feito, e porque não era algo permanente, era só uma força-tarefa que fez a investigação e, e parou, né? Então, muita coisa inconclusa que ficou lá, muita coisa que merecia mais investigação foi encerrada quando a força-tarefa foi encerrada. Agora não, agora nós vamos estar com algo que é mais permanente, tá? Então, esse novo escritório, né, ele vai atuar ali, o estabelecimento dele em relação ao secretário de Defesa, né, e em consulta direta com o diretor da Inteligência Nacional. E vai ser passado, então, por esse escritório qualquer evento relacionado a fenômenos anômalos não identificados. Tá? Então, de acordo com essa lei, qualquer atividade, programa de um departamento ou agência do governo federal, tá? Ou mesmo de um contratado do governo federal, que se depare com fenômenos anômalos não identificados, precisa passar isto para esse novo escritório, né? Que vai estar ali ligado e fazendo a captação, tá? De todos esses relatos. Tá? Então, ele vai estar, esse novo escritório é que vai cuidar de tudo isso. E é interessante que eles falam em recuperação de material, análise, engenharia reversa, pesquisa, desenvolvimento, detecção, rastreamento, tá? Relacionado. Então, aí a gente vê assim, até que eles colocam nessa questão a possibilidade de você fazer uma análise, engenharia reversa, que aí você pode pensar que está pensando em uma nave, um UFO, uma nave extraterrestre, pode estar pensando, ou que a lei está pensando em por exemplo, você capturou um drone iraniano, tá? Que estava fazendo uma investigação ali perto de um porta-aviões norte-americanos. Inclusive, os drones iranianos eles têm uma tecnologia diferente daquela que são usadas nos drones americanos. Você vai fazer engenharia reversa para descobrir como esse drone iraniano funciona e ver componentes para poder desestabilizar isso. Tá? E aí você pode fazer a leitura pensando tanto num objeto não humano quanto no objeto humano. Né? Uma parte que chamou a atenção nesta lei foi a questão dos relatos. Tá? Porque nos Estados Unidos é muito comum que os serviços do Ministério da Defesa, de inteligência, serão terceirizados para empresas. Tá? Então, esses funcionários de empresas que relatarem contatos com objetos anômalos, eles também estarão cobertos pela legislação, tá? De informações militares.
Então, a lei, ela procura deixar claro o seguinte: se alguém de uma empresa privada faz o relato, a empresa não vai sofrer nenhuma punição, como, por exemplo, quebra de contato pela pessoa ter feito o relato para esse escritório, tá? Porque esse escritório vai estar ali justamente para colher esse relato. É lógico que isso que vai ser feita uma análise daquilo que vai ser do público ou não. Quer ver? Deixa eu passar um pouquinho mais aqui a lei. Prevê o compartilhamento de uma divulgação autorizada ao pessoal e analistas e cientistas do escritório. Quer dizer, então essas informações vão ser todas compartilhadas ali no escritório. Deixa eu ver aqui. O pessoal desse escritório, após receber este relato, eles vão ter que então trabalhar no sentido de ver se é possível uma divulgação do que ocorreu, ou se alguma coisa restrita a um outro departamento, né? Ou um programa de acesso mais restrito, porque nós, lógico, nós estamos lidando aqui com defesa, né? Então, e no mais tardar, eles vão ter que fazer essa análise no mais tardar em 180 dias. Bom, aí eu vou correr aqui com a lei. E aí a lei fala da proteção do informante, tá? Então ela fala da proibição de represárias contra os informantes, né? Que nenhuma ação pessoal vai poder ser tomada, incluída a revogação, suspensão de autorização de segurança ou rescisão de contrato de trabalho com respeito a qualquer indivíduo como uma represária por ter feito o relato. Então as pessoas... Porque uma das coisas que a gente escuta muito falar no meio da ufologia é que mesmo para as próprias pessoas das forças armadas e das forças de inteligência, as pessoas quando presenciam um relato não faz esse relato com medo de sofrer qualquer represália depois. Então a lei agora segura uma proteção jurídica para que a pessoa não sofra nenhuma represália, tá? Deixa eu ver o que mais. E aqui fala que esse escritório deve que que as empreiteiras do governo federal, né, que estão apoiando atividades de programas devem conduzir pesquisas abrangentes, tá, de todos os registros relacionados que assim forem pedidos. Então, por exemplo, houve um registro de uma observação, foi feito por alguém de uma empresa que trabalha sobre contrato do governo. Aquela empresa vai ter que fazer então uma investigação ali e fornecer esses dados para o escritório do governo. Tudo isso vai estar submisso ao Congresso, né, porque essa lei passou pelo Congresso. Então, é, a, cada, a cada período, e tem na lei falando dos períodos, né, que está relacionado aos anos fiscais, esse escritório vai ter que fornecer um relatório aos congressistas daquilo que foi investigado. Então, esse escritório vai ter que ir lá fornecer esse relatório. Então, vai ser algo que vai ser constante, periódico, né? Vamos ver o que mais que eu destaquei aqui que a gente pode fazer. Fala sobre... Então, ele vai falar, né, que durante a lei que o escritório passa a se chamar Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios. Então, esse escritório, o nome oficial é Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios. Então, qualquer anomalia não pode ser explicado pelo aquilo que se tem como a ciência atual, a tecnologia, aquilo que os pilotos costumam observar e explicar comumente,
vai para este escritório, né? Que são os chamados fenômenos anômalos não identificados. Pode ver que isso, inclusive, aumenta o escopo, né? Para aquilo de UFO, né? Agora nós temos fenômenos anômalos não identificados. Vamos ver o que mais. Bom, a lei fala de que esse escritório vai ser criado até 120 dias após a data da promulgação da lei, então ele vai ser criado aí no começo de 2023. Tá? Vai estar dentro vai ser um componente do gabinete da secretária de Defesa, tá? E aí, em coordenação com o diretor de inteligência nacional, e aí cita vários departamentos, o Departamento de Defesa e do Escritório do Diretor de Inteligência Nacional, e ele vai realizar o quê? Vai realizar as funções que estavam na Força Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados, que estava em vigor desde 2021, e agora esse escritório vai passar a incorporar essa força-tarefa, como eu tinha dito no começo do vídeo, e é esse escritório que vai fazer essas investigações, sempre em parceria ali. O documento coloca muito isso, né? Tá ali junto com o secretário de Defesa e com o diretor de Inteligência Nacional. Tá? Então, tá muito junto. Tá? O escritório vai ter um diretor e um vice-diretor. O chefe do escritório será o diretor da resolução de anomalias de todos os domínios, tá? Que será nomeado pelo secretário de Defesa, e que, para nomear essa pessoa, vai fazer uma consulta com o diretor da Inteligência Nacional. Então, tanto o secretário de Defesa quanto o diretor de Inteligência Nacional vai escolher alguém, né, para ser o diretor desse escritório. Tá? O vice-diretor desse escritório será nomeado pelo diretor de Inteligência Nacional, em coordenação com o secretário de Defesa. Então, basicamente, o secretário de Defesa nomeia o diretor, mas ele tem que ter o aval do diretor de inteligência. O diretor de inteligência nomeia o vice-diretor, mas ele tem que ter o aval do secretário de Defesa. Então, vai ser uma nomeação, uma co-nomeação junto. Aí ambos precisam aprovar aquele que o outro nomeou. A quem que esse diretor vai estar, digamos assim, vai se reportar imediatamente ao subsecretário de Defesa e ao vice-diretor da Inteligência Nacional. Não a naval, tem outra. Tá? Então ele vai se reportar diretamente a essas duas pessoas que são o segundo em comandos aí. E o que ele vai ter que reportar? Os assuntos administrativos do escritório, lógico, né? As questões operacionais, né? E os seus deveres, que devem incluir o quê? Então, agora dos deveres é bastante interessante. A gente sai dessa parte mais burocrática, ainda que estejamos nela, mas também a gente segue agora para uma questão de análise. Então, eles devem desenvolver procedimentos para sincronizar e padronizar a coleta, relatório, análise de incidentes, incluindo efeitos fisiológicos adversos relativos a anomalias não identificadas. Então, a primeira coisa que esse escritório vai fazer é desenvolver os procedimentos de como fazer a coleta e a análise, incluindo, olha bem, efeitos fisiológicos, efeitos nas pessoas, né, adversos, relativos a essas anomalias. Eles vão desenvolver esses procedimentos. Né? Então, desenvolver processos e procedimentos para garantir que tais incidentes de cada componente, né, e cada elemento são relatados e armazenados de forma adequada e permite a integração da análise das informações. Então, isso tudo vai ter que ser relatado, organizado, guardado e de comum com o Departamento de Defesa, que são os militares, e com a comunidade de inteligência para ser investigado. Estabelecimento de procedimentos para exigir a oportuna e consistente
relatório de tais incidentes. E aí a gente vai para algumas questões bem interessantes. Quer dizer, essas pessoas vão ter que avaliar os vínculos entre esses fenômenos anômalos não identificados e governos estrangeiros adversários. Por quê? Como eu disse para vocês, a gente não pode colocar aqui só a questão. A lei não está falando de OVNIs no sentido que a gente fala de disco voador, ela está falando de fenômenos anômalos não identificados. Então, por exemplo, pode ser uma nova tecnologia. Estou falando de países que fazem oposição geopolítica aos Estados Unidos, porque essa é a intenção da lei deles, tá? Por exemplo, pode ser uma nova tecnologia aeroespacial chinesa, pode ser drones iranianos, que é um país hoje que desenvolve uma das melhores tecnologias de drone, tanto é que os russos estão comprando drones iranianos para serem usados na guerra da Ucrânia. Né? Os russos têm feito isso. Então, pode ser drones iranianos, podem ser uma nova arma chinesa ou russa. Né? Então, depois, outros governos estrangeiros. Né? Então, às vezes não é um governo inimigo dos Estados Unidos, mas é um governo, né, a mesmo aliado, ou outro governo estranho, outro governo, mas que tem um domínio de uma tecnologia que eles não conhecem. Por exemplo, poderia ser uma tecnologia desenvolvida aqui no Brasil, e aí o Brasil está testando essa tecnologia, avistado por uma aeronave norte-americana ali no Atlântico, ou um submarino brasileiro. Vamos supor que o Brasil tivesse um submarino de propulsão nuclear, como nós estamos construindo. E esse submarino ele é avistado pela Marinha Americana, mas a Marinha Americana não identifica de que nação que é, qual é. Entraria para esse relato como um objeto submarino anômalo, tá? E aí o governo teria que investigar se poderia ser de um país. Aqui, tá? Ou mesmo atores não estatais, por exemplo, a questão do espaço. Hoje você tem muita empresa aeroespacial. Poderia empresas aeroespaciais estarem, né, enviando uma nave, um foguete, desenvolver uma nova tecnologia que o governo americano não tenha conhecimento, e aí eles descobrem, né, e é mandado para esse escritório vai investigar se pode ser isso. Tá? E verificar se essas anomalias podem ou não, né, representar uma ameaça para os Estados Unidos. Isso, lógico, né, gente? Nós estamos falando de um departamento de defesa. Né? Não estamos falando de orçamento do departamento de defesa. A prioridade do departamento de defesa não é fazer pesquisa científica pela ciência, é fazer pesquisa científica para a questão de defesa. Por isso, até que seria importante que houvesse uma correspondência desse departamento que está agora na defesa no mundo civil. Operado pela NASA, operado por um consórcio entre universidades, isso é que falta, né, para pesquisa em grande massa de objetos anômalos, é que tivesse algum departamento desse no mundo civil aberto, com cooperação de professores, da sociedade civil, né? Mas infelizmente não tem. Agora, esse escritório, ele também vai estar ligado e sendo coordenado a vários outros departamentos, a lei cita. Tá? Departamento de Aviação Federal, Administração Federal de Aviação, né? Que é o que cuida da aviação civil, que nem nós temos aqui no Brasil. A NASA, tá? O Departamento de Segurança Interna, a Administração Nacional Oceânica, porque oceânica e atmosférica, porque são objetos que podem transitar entre o oceano e a atmosfera, entre a atmosfera e o espaço. Tá? A Fundação Nacional de Ciência e o Departamento de Energia. E por que o Departamento de Energia? Porque existe uma preocupação, que eles vão falar várias vezes, de objetos anômalos em torno de usinas nucleares. Bom, para quem, né, está pensando em OVNIs, a gente sabe que existe um enorme número de relatos ufológicos em torno de usinas nucleares. Né? Sabe que isso tem no Brasil, inclusive, livros
publicados, né, sobre essa questão de OVNIs em torno de usinas nucleares. Há centenas de matérias aí publicadas no mundo inteiro sobre isso. E para quem está pensando em questões militares, sabe que drones em torno de usinas nucleares também são muito comuns, né? Porque é o quê? É um ativo energético e de segurança muito importante para qualquer país, né? E esse escritório também, né, aqui você há a possibilidade de consulta aliados e parceiros dos Estados Unidos, né, para avaliar a natureza e a extensão de casos desses fenômenos anômalos. Tudo isso, preparar relatório e enviar para o Congresso, tá? Bom, uh, aí fala, né, que o diretor-geral da Defesa e o da Inteligência, ambos vão ter funcionários que vão ser designados para estar sobre a ordens desse gabinete, e que tanto o Departamento de Defesa quanto o diretor de Inteligência Nacional devem assegurar que que pessoal e equipamento e todos os recursos que forem requisitados para esse escritório para poder fazer as investigações, né? Então, esse escritório em si, ele vai comandar as investigações que vão ser feitas pelo pessoal da própria inteligência, da Secretaria de Defesa, que vai, então, repassar isso para esse escritório, né? Ele fala, ó, apoiados por pessoal, por experiência necessária, equipamento, transporte e outros recursos necessários. Esse escritório, então, tanto a Inteligência Nacional quanto a Secretaria de Defesa vai ter que, né, quando fala Secretaria de Defesa, é os militares, né, vão ter que, então, respaldar com recursos esse escritório, né, de objetos, de fenômenos anômalos. Aí fala da questão dos fenômenos das análises científicas, né? Que ambos também, tanto o Departamento de Defesa quanto o Diretório de Inteligência, designará uma ou mais organizações, né, que serão as principais responsáveis pela análise científica, técnica e operacional dos dados coletados. Então, eles vão ter acesso também, né, a essa questão de pessoal da ciência, de organizações desses departamentos, né, que fazem os laboratórios, né, para poder fazer os experimentos científicos. E eles têm uma autoridade especial para, quando necessário, recorrer à perícia de pessoas fora do governo, desde que tenha as devidas autorizações de segurança, tá vendo? Sabe que aquilo não vai vazar para a forma da segurança nacional, né? Vamos ver o que mais que a gente pode identificar aqui na... Então, ó, cada elemento da comunidade de inteligência com dados relativos a fenômenos anômalos não identificados deve tornar esses dados imediatamente disponíveis para o escritório. Então, um piloto avistou, fez o relato que avistou algo anômalo, esse relato deve ser enviado para esse escritório. Ele não deve ficar numa gaveta, tudo vai ser concentrado nesse escritório, que depois vai analisar, e se quiser, e se esse escritório pedir, então aí a Marinha, por exemplo, vai lá e pede para que seja feita novas investigações, entreviste novamente o piloto, faça alguma investigação científica, né, ali possível, tá? Ó, tá passando aí uma perua, não sei se vocês vão ouvir alguma coisa de fundo, né? Mas vamos lá. Então, deve-se relatar todo qualquer incidente, incluindo efeitos fisiológicos adversos, tá? Isso eu já tinha falado com vocês aqui. Deixa eu ver o que mais. Quando possível, não é, especular sobre as origens e intenções dos fenômenos anômalos não identificados.
né? Inclusive com relação ao desenvolvimento, aquisição, implantação e operação dos recursos técnicos de cobrança necessários para detectar, identificar e caracterizar cientificamente esses fenômenos. E aí, tenho no plano científico, tem uma coisa muito interessante, que eles falam, inclusive, da desenvolver, né, teorias científicas para explicar fenômenos anômalos que excedam o estado do conhecimento da ciência e da tecnologia atual, né? Então, se verificou alguma coisa e isso excedeu, né? Por exemplo, um objeto que alcança uma velocidade muito maior do que aquilo que qualquer foguete, drone, caça, né, atual pode alcançar. Então, vamos teorizar o que pode ser. Pode ser algum fenômeno da natureza ou somente um objeto que foi construído por outra espécie, digamos assim. Então, você vai inventar uma teoria para tentar essa explicação, né? E aí tem uma coisa bastante interessante, porque fala inclusive da possibilidade de ter investimentos, né, para replicar ou entender melhor essa tecnologia. Então, você vai fazer engenharia reversa, né, caso seja descoberta alguma tecnologia, seja apreendido, você vai fazer engenharia reversa. Vamos ver. Bom, fala também fala, cita várias agências. Você sabe que nos Estados Unidos a gente fala muito aqui no Brasil da CIA, né? Mas tem várias agências, tá, de inteligência. Aí fala da cooperação das agências de inteligência, do Exército, da Marinha, da Guarda Costeira, do Departamento de Segurança Interno, é, da agência do Departamento de Energia Atômica, tá? Todos esses departamentos aí vai ter que fornecer relatórios. E aí entra numa outra questão que eu também achei bastante interessante, que é a questão do registro histórico, tá? Que até 540 dias após a data da lei fiscal da agora, o pessoal então desse escritório, né, poderão ter acesso, quando necessário, a relatos históricos desses fenômenos que ajudem a compreendê-los. Então, esses registros incluem entrevistas de história oral, né, análise, arquivos nacionais, né, e outras fontes históricas. E esses relatórios poderão ser requisitados a partir daqueles relatórios que existem a partir de 1º de janeiro de 1945, final da Segunda Guerra Mundial, onde a gente teve as primeiras aparições anômalas dessas registradas em grande massa, que foram os chamados Full Fighters, né? Quando os pilotos norte-americanos viam luzes perto dos aviões. Os japoneses também faziam isso, né? Eles viam Full Fighters, que eles chamavam, né? Não Full Fighter, não Full Fighters, né? Então, você tem esses relatos, tá? Então, compilação e discriminação de registros históricos, fenômenos anômalos não identificados, inclusive de qualquer programa ou atividade que tenha, mesmo aquelas protegidas por acesso restrito, vão ter que passar informações para esse escritório. E qualquer esforço que foi bem ou mal sucedido também de explicar esses fenômenos. Tá? Bom, vamos prosseguir aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente comentar. Aqui, como é lei, sabe, a gente vai falando várias coisas. Fala da possibilidade de recorrer aos aliados, né, outros países. Né?
E aí na lei vai falar da questão, ó, os fenômenos anômalos identificados associados a ativos nucleares militares, né, incluindo armas nucleares estratégicas, navios e submarinos, descrição de anomalias não identificadas associadas à instalação ou de produção, transporte e armazenamento de armas nucleares e seus componentes, tá? Fala de fenômenos anômalos não identificados ou drones de origem desconhecida. Quer dizer, você identificou que era um drone, mas não sabe a origem, também entra aqui, né? Também não é só não identificado porque você não conseguiu identificar nem se era um drone. Identificou que era um drone. O outro viu, é um drone, mas não sei de onde era. Também entra aqui. Tá? E aí fala, na lei vai falar, sabe, dos que você tem que esse escritório vai ter que vai ter que fazer relatórios constantes para ser enviado para o Senado, principalmente, né, além de ser enviado para os próprios secretário de defesa, vai ser enviado também para a área do Congresso norte-americano que toma conta dessas questões, né? Aí fala das comissões na Câmara dos Deputados, Senado, essas questões todas mais envolvendo as políticas internas. Né? Bom, eu acho que é isso, tá? A gente pode ficar por aqui. O que eu sintetizaria, até porque o vídeo já está com 46 minutos, o que eu sintetizaria aqui de mais interessante? Primeiro, a criação do próprio escritório, né, para cuidar de fenômenos anômalos não identificados. Tá? Isso é interessante, porque você tem a criação de uma organização constante para isso. Segundo, que as pessoas que vão fornecer relatos vão estar protegidos. Né? Terceiro, que esse escritório vai contar com recursos tanto da comunidade de inteligência quanto da defesa para poder realizar as pesquisas. Isso é muito importante. Quarto, que esses fenômenos anômalos não identificados, tá? Ele tem várias características, e eu vou citá-las de novo. Tá? São aqueles do ar, né? São aqueles, né, que estão no que eles chamam de objetos em trânsito, né, entre ar e água, entre ar e atmosfera, ou mesmo assim numa leitura mais, digamos assim, mais especulativas entre a nossa realidade, né, o mundo natural e um, digamos assim, não natural, ou entre dimensões, etc. Né? E objetos submersos. Então, cobre tudo aí. Essa característica é grande. Então, isso é uma síntese. Mas agora tem uma questão muito importante que a gente deve refletir, que é o quê? Gente, isso tudo aqui está dentro do escopo de uma lei de orçamento militar para a criação desse escritório dentro da área de defesa, tá? Então, assim, esses relatórios são todos relatórios secretos, vão ser entregues para as comissões, tudo, até chegar no Senado, aí o Senado vai... É interessante porque a gente sabe que vai ter essa investigação, que isso agora é muito mais público do que já foi anteriormente, porque pelo que a gente lê aí de exopolítica, a gente sabe que sempre houve esse tipo de investigação, mas agora é interessante que isso vai ocorrer com mais profundidade, mas mesmo assim não significa que esses relatórios vão estar disponíveis aí para todo mundo e para a gente ter acesso a isso, né? Continua aí sempre a velha necessidade de você ter os civis, né, também fazendo pesquisa, tá? Que é muito importante. Aí sobre essas questões dos fenômenos anômalos. E cada vez mais, né, que a gente tem no mundo civil acesso à tecnologia, à internet, à troca de informações, então isso vai ficando também possível que organizações civis façam essa pesquisa. Né? Ainda que organizações civis façam essa pesquisa desde 1947. Bom, é isso. Pessoal, eu quero lembrar para vocês aqui, o vídeo ficou longo, 50 minutos, mas não tinha como ser menor. Eu quero lembrar para vocês, primeiro, quero que vocês deem um like, é muito importante vocês deem um like. Gostaria que vocês comentassem embaixo no vídeo, tá?
E os comentários, pessoal, sempre de forma educada, tudo bem? Assim, discordem, mas não vamos ser mal educados, tá? É sempre de forma educada. Queria também que vocês partilhassem esse vídeo em grupos do WhatsApp, Facebook, etc. E ajudassem o canal a crescer. Gente, esse canal não é um canal de ufologia, também não é um canal de ciências, não é um canal de filosofia, principalmente, mas é principalmente um canal onde a gente discute questões que, no meu entender, são de todas as áreas, de várias áreas do conhecimento, são importantes para a filosofia, né, como um todo, né, porque a filosofia, ela nasce como essa, você justamente querer saber, né, sobre o universo. A própria ufologia, ela pode ser tratada pela filosofia, e nós vamos fazer isso aqui no canal a partir de agora, né? Então, toda a segunda-feira, tá? Às 8 horas da noite, vai ter um vídeo no canal sobre ufologia. Eu estou lançando esse vídeo hoje, dia 28, porque é um assunto que surgiu agora, mas toda semana eu vou colocar, especialmente nas segunda-feiras, mas pode ser que ocorra de eu colocar o vídeo quando surgir um assunto assim antes, mas em média toda segunda-feira eu vou colocar o vídeo sobre ufologia, né? Ou sobre alguma coisa relacionada à astrobiologia, ou alguma coisa relacionada à exoantropologia aqui no canal para vocês acompanharem. Então eu queria que vocês estivessem sempre aqui para acompanhar o canal. O canal também a gente trata de diversos outros assuntos, inclusive de política e de coisa. Então, mas assine o canal. Se você viu um vídeo que está tratando de um tema que você não gosta, passa para outro vídeo. Mas é importante também a gente ter um canais, né, não só o meu, mas de outras pessoas que tratam de diversos assuntos, porque para a gente não ficar também naquela questão de ver só o assunto, um nosso determinado assunto na internet, outros assuntos a gente acaba nunca vendo, a gente fica muito preso a essa bolha, né? Também porque a filosofia, ela trata de todos os assuntos possíveis, que é justamente por isso que eu me encantei com a filosofia, porque uma vez que você tem esse arcabouço da filosofia, você pode tratar desde questões de ética a questões de astrobiologia, da cosmologia, até a própria ufologia, a existência de vida em outros mundos, etc., que é o que eu vou fazer aqui no canal. Hoje esse vídeo foi mais explicativo sobre essa lei, mas eu vou voltar com vídeos mais hipotéticos, com vídeos onde nós vamos ver como a filosofia pode cooperar aí com as investigações ufológicas, etc. E para quem está aqui pela primeira vez e gosta de ufologia, procura aí no canal e Vida Extraterrestre 3 vídeos sobre a obra do professor Flávio Pereira, tá? Que foi um dos maiores ufólogos, astrobiólogos, parapsicólogos do Brasil. Tem 3 vídeos sobre o professor Flávio Pereira. Você pode ir lá na playlist curso Professor Flávio Pereira e assistir os 3 vídeos, tá bom? Conto com vocês aqui no canal sempre. Então, até e né, todos aí uma boa semana e um bom início de 2023 e que o 2023 seja muito produtivo para nós, tanto pessoalmente como em todas as áreas do conhecimento. Até!